adubos. Quais são os tipos de adubos? Os adubos podem variar quanto ao seu tipo de fonte, mineral ou orgânica, e seu modo de obtenção, natural ou sintética. Sendo a utilização de qualquer tipo de fonte ou modo de obtenção relativa à relação de custo-benéfico de cada situação que se deseja utilizar o adubo. Tipos de adubos minerais. A exemplo de um adubo de natureza mineral, temos o famoso NPK, que é a sigla atribuída ao adubo mineral misto que irá fornecer nitrogênio, fósforo e potássio. Adubo como o NPK são amplamente utilizados na agricultura convencional, principalmente de grandes culturas como soja, milho e cana-de-açúcar. O nitrogênio desse tipo de adubo é obtido através de processos industriais de produção de ureia. Já o fósforo e o potássio são obtidos a partir do processamento de rochas. Tipos de adubos orgânicos. Pode servir de exemplo para adubo orgânico qualquer matéria-prima que seja fundamentalmente de natureza orgânica e que tenha passado por algum processo físico, químico, físico-químico e bioquímico. Podendo ser obtido das mais variadas fontes, vegetais ou animais, sendo essas fontes de adubo orgânicos muitas das vezes resíduos de cadeias industriais, urbanas ou rurais. Tipos de adubos organominerais. Já os adubos classificados como organominerais, se trata de um adubo composto da mistura de adubos de natureza mineral e orgânica. Esse tipo de adubo pode ser muito útil e versátil quando se busca equilibrar as vantagens e as desvantagens que cada tipo de adubo pode ter. Terça-feira, vantagens e desvantagens de adubos minerais e orgânicos. Adubos minerais. Vantagens: maior precisão do número e quantidade de nutrientes a serem fornecidos, maior velocidade de resposta produtiva, e maior facilidade na logística de aplicação e armazenamento. Desvantagens: fontes não renováveis, fósforo e potássio, alto custo de produção, ureia, ocorrência de empedramento quando mal armazenados, alteração das condições de pH e salinidade do solo. Adubos orgânicos. Vantagens: fonte de macro e micronutrientes, composto condicionantes de solo, produção relativamente fácil e acessível, reaproveitamento de resíduos de outras cadeias. Desvantagens: maior mão de obra, pode veicular micro-organismos causadores de doenças quando mal processados, necessidade de maiores volumes dado às menores concentrações de nutrientes. Tipos de formulações de adubo. Basicamente, adubos, de qualquer tipo que seja, pode apresentar dois tipos de formulações: adubos sólidos e adubos líquidos. Tais formas de uso implicará diretamente em qual será a melhor estratégia a ser utilizada conforme a necessidade da situação. Um bom exemplo é a utilização de adubo de formulação líquida para a suplementação de micronutrientes em plantas. Assim como formulações sólidas podem ser distribuídas superficialmente no solo ou aplicadas em covas de plantio em uma adubação de base. Como fazer adubo para plantas? A produção do próprio adubo tem cada vez mais se mostrado como uma prática vantajosa, principalmente no contexto de pequenas propriedades e cultivos orgânicos. Essa prática proporciona o reaproveitamento de resíduo das diversas atividades existentes na propriedade, sendo característico apresentarem o consórcio de produções animais e vegetais. O que acaba refletindo no aspecto econômico ao extinguir custos relacionados ao frete e à aquisição de adubos comerciais. Além de poder se tornar uma fonte de renda em si. A produção de adubo através de técnicas como a compostagem está basicamente associada ao processo de decomposição realizado por micro-organismos como fungos e bactérias. Veja a seguir os 5 pontos-chave para realizar uma boa compostagem. Proporção de 7 partes do material rico em carbono, restos vegetais, para 3 partes do material pobre em carbono, esterco animal. O esterco animal, além de fornecer o nitrogênio, também é responsável por fornecer os micro-organismos que irão atuar na decomposição. Sendo essa decomposição um processo aeróbico, é necessário se atentar na aeração do sistema para que não ocorra a fermentação pelas vias anaeróbicas que irão causar perdas na qualidade do composto. Outro fator importante de se controlar é a umidade da pilha de compostagem, sendo desejada em níveis médios. E por fim, o acompanhamento da temperatura, que tende a aumentar conforme ocorre o processo a decomposição, sendo importante para a esterilização de micro-organismos patogênicos.